Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função índice e CORRESP no Excel. Nessa aula será apresentado como primeiro argumento da função o argumento referência. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento dessa aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist Excel e inscreva-se no canal. Chegamos à aula 35. Nessa aula será dada continuidade ao estudo da função índice associada à função CORRESP. Na aula anterior, foram trabalhadas a função índice apenas com o argumento matriz, e nessa aula o primeiro argumento da função índice será representado pela referência. Na tabela aqui da tela, eu tenho um controle de vendas, onde vou representar os anos de 2020, 2019 e 2018. E à minha esquerda, eu tenho na coluna B as filiais. Nessa empresa, eu tenho 3 filiais, ABC, XYZ e WQS, nos 3 anos correspondentes. Na tabela da direita, eu tenho uma tabela de consulta. Nessa tabela de consulta, eu vou fazer uma pesquisa através de uma lista de dados, utilizando aqui os anos dessa tabela. Vou selecionar qual é a filial e também vou selecionar o mês de referência que eu quero buscar o resultado. Então, eu vou fazer esse exemplo rapidamente, utilizando a função índice. Primeiro, eu vou limpar a tela. Fiz a remoção da tabela de consulta, onde eu excluí as listas de dados que estavam presentes aqui, e vou refazer o processo com vocês. Então, eu vou selecionar o primeiro, vou fazer uma lista de dados para ano, outra para filial e outra para mês. Vou selecionar a primeira célula referente ao ano, vou no menu Dados, e dentro de Dados eu vou procurar Validação de Dados, Validação de Dados. Vou selecionar esse elemento aqui. Nessa primeira caixa, onde tem Permitir qualquer valor, eu vou fazer a substituição de qualquer valor agora por uma lista. Então, eu vou selecionar Lista. E aqui em fonte eu vou selecionar o que vai conter nessa lista. Então, eu vou selecionar esse ícone aqui, ó, e vou selecionar na minha tabela auxiliar todos os anos referentes à busca das 3 tabelas. Quando eu dou o Enter, ele abre novamente a janela e eu vou dar OK. E agora eu já tenho aqui no primeiro elemento, como ano, os 3 anos das 3 respectivas tabelas. Vou selecionar 2020 por enquanto. Eu vou repetir o processo para a filial. Então, eu vou aqui em Dados novamente. Vou em Validação de Dados e vou selecionar a primeira opção. Dentro de Validação de Dados, vou selecionar aqui o Permitir e agora dentro de Lista novamente, vou selecionar a fonte. Agora eu vou fazer de uma forma diferente. Em vez de clicar no botão, vou colocar o cursor aqui dentro e vou selecionar diretamente aqui a minha filial. Selecionei os 3 dados, ele já volta para a minha janela e agora com OK, ele já vai criar aqui o meu exemplo. Vou selecionar inicialmente a empresa XYZ. E para finalizar agora com o mês, eu vou em Validação de Dados novamente, seleciono Validação de Dados e aqui eu troco novamente de qualquer valor para lista. Seleciono aqui o cursor dentro de fonte e clico, por exemplo, na lista de meses. Eu vou selecionar qualquer uma das 3 tabelas, somente os meses de referência, pois eles são iguais nas 3 tabelas. Quando eu dou OK, ele vai criar aqui, eu vou selecionar, por exemplo, o mês de março. Com essa tabela montada, eu vou fazer aqui em cima, o resultado será apresentado aqui na função, tá? Depois eu vou transferir a fórmula trabalhada aqui para a célula aqui de resultados. Eu vou fazer aqui porque fica mais fácil de visualizar. Então, vou dar um Ctrl mais aqui em cima, para ele criar algumas linhas, e vou utilizar aqui até uma mesclagem só para que consiga trabalhar direito aqui nesse objeto aqui. Vou mesclar e vou iniciar minha função. Então, começa com a função índice, tem a função índice, e dentro da função índice eu vou trabalhar a segunda forma. Foi trabalhada na aula anterior, a estrutura com matriz, número de linha, número de colunas, e nessa aula eu vou trabalhar agora referência, número de linhas, número de colunas e número de área. Inicialmente eu vou trabalhar com referência, linha e coluna. Então, eu vou vir aqui, ó, a minha referência do meu exemplo será esses elementos aqui, da primeira tabela, apenas, ponto e vírgula. A minha linha, eu quero retornar a linha da filial XYZ. Então, aqui dentro da minha referência, esse aqui seria a primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, XYZ representa a linha número 2, ponto e vírgula. E para representar a coluna, eu estou representando a coluna de março, sendo que março, janeiro 1, fevereiro 2, março número 3. Então, eu coloco o número 3. Por enquanto, eu não vou trabalhar com o argumento número de área. Vou fechar com parênteses e vou dar um Enter. Quando eu dou Enter, ele já vai me retornar. Vou formatar aqui como moeda, por exemplo. Ele já vai me retornar 78.200. Então, se você fizer o cruzamento da tabela 2020, do elemento filial XYZ com o mês de março, ele vai me retornar os 78.200.
Agora eu vou utilizar a questão das referências para as 3 tabelas. Então, eu vou substituir aqui, ó, o primeiro argumento que eu vou substituir vai ser a minha referência, sendo que eu vou trabalhar com 3 referências dessa forma agora, e para isso eu preciso adicionar o parênteses. Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro argumento eu vou colocar o parênteses, vou selecionar a primeira referência da tabela 2020, ponto e vírgula, vou selecionar agora a minha segunda tabela como referência, ponto e vírgula, e agora a última tabela referente a 2018. Fecho o meu parênteses. Então, os 3 referências fazem parte apenas do primeiro argumento da função índice, sendo que aqui ele vai varrer a tabela, a linha 2, XYZ, com o mês 3, referente a março. No último argumento, seria qual das tabelas ele vai fazer a leitura. Então, eu vou colocar o número 1, ele vai fazer a leitura da primeira. Então, o resultado vai ser idêntico ao já apresentado, 78.200. Se eu modificar aqui o número 1 para o número 2, ele já vai, na ordem, fazer a leitura da segunda tabela, porque é o segundo elemento do argumento referência. Se eu der um Enter, ele vai fazer a leitura 49.300, que representa aqui XYZ, referente ao mês de março. Sendo assim, cada número aqui que eu colocar na tabela, do argumento número de área, vai representar na ordem aqui o número 1, número 2 e o número 3. Então, para fazer o elemento funcionando de forma mais adequada, eu vou substituir o número da linha, o número de coluna e o número da referência utilizando a tabela de consulta. Então, para isso, eu vou utilizar a função corresp, que já foi trabalhada em aula anterior, e nela a gente vai retornar o elemento da posição de cada um desses elementos dentro de uma determinada matriz. Então, eu vou fazer aqui o primeiro para o ano. Para o ano não, vou fazer aqui a minha linha, que vai ser representada pela filial. Então, no caso, eu vou fazer a leitura da filial XYZ. Então, aqui vai entrar um corresp, e dentro do corresp eu tenho 3 argumentos já trabalhados em aulas anteriores. Vou ter o valor procurado, a matriz e o tipo de correspondência. O valor procurado vai ser sempre referência aqui à minha tabela de consulta, referente à minha lista de dados, ponto e vírgula. A minha matriz procurada seria o conjunto de filiais, então ele vai me retornar dentro da filial XYZ, qual é a posição desse elemento na minha matriz. Então ele vai retornar aqui, no caso, posição número 2. E eu vou finalizar o corresp utilizando o 0, que seria a nossa correspondência exata. É como ele vai fazer a comparação da filial da tabela de busca com a filial da matriz. Então a gente vai sempre utilizar o 0 nesse nosso exemplo. O segundo argumento refere-se ao número de colunas. No número de colunas está representado pelos meses. Então, eu vou usar novamente aqui um corresp. Dentro desse corresp, eu vou utilizar como valor procurado, novamente, a minha lista de dados, então, no caso, março, ponto e vírgula, e eu vou selecionar todos os meses que eu posso estar consultando. Eu posso consultar os meses de janeiro até junho. Então, eu vou colocar o ponto e vírgula, 0 e vou fechar o parênteses. Então, eu já tenho aqui o primeiro corresp, que está representando a minha linha. Eu tenho o segundo corresp, que está representando a posição da minha coluna. E, por último, agora, o número de área, que ele vai identificar qual das tabelas ele vai fazer a leitura. Então, eu vou utilizar corresp. Argumento, valor procurado, novamente a minha lista de dados, no caso, referente a ano, ponto e vírgula. A matriz procurada, vou na minha tabela auxiliar novamente, ó, selecionar todos os anos presentes, ponto e vírgula 0. Dessa forma, eu consigo estar trabalhando aqui o argumento referência, que vai fazer a leitura das 3 respectivas tabelas. Aqui eu estou com o argumento, com esse corresp, representando a minha linha. Então, aqui é a minha linha, através da minha lista de dados aqui na tabela de consulta. E agora eu vou trabalhar coluna e, por último, vou trabalhar qual é a tabela, se é de 2020, 2019 e 2018. Eu vou finalizar fechando o índice aqui com parênteses e vou dar o Enter. Feito isso, ele já fez a minha leitura. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a leitura da tabela 2020, filial XYZ e março. Eu vou trocar para fazer a leitura da tabela de 2018. Vou colocar o ano 2018. Vou substituir a filial, por exemplo, fazer a leitura da filial WQS. E agora eu quero retornar, por exemplo, o mês de fevereiro. Então, vamos lá. Tabela 2018, filial WQS e mês de fevereiro. Ele tem que retornar 23.700 e está aqui retornando 23.700.
Então, eu vou somente agora, vou mover, vou tirar aqui o mesclar e centralizar, vou selecionar essa célula e vou clicar aqui na borda. Eu vou mover esse resultado para que ele seja apresentado na tabela de consulta agora. Dessa forma, eu vou fazer somente a formatação, colocar para alinhar à esquerda e vou dar um recuo aqui para que fique certinho. Então, toda vez que eu faço a leitura da minha tabela, modificou o ano da tabela, modificou a filial e modificou o mês, ele vai sempre estar me retornando, vou colocar uma borda aqui. Ele vai estar sempre me retornando os resultados referentes e dessa forma eu consigo fazer a leitura das 6 tabelas. Caso você tenha gostado do vídeo, dá o like no vídeo e se inscreva caso ainda não seja inscrito no canal. Finalizamos aqui a utilização da função índice com o argumento referência como sendo o primeiro argumento, associado também à função corresp.